Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. É com alegria que iniciamos mais esse encontro. Hoje iremos falar sobre o Dharma, a reencarnação e a lei de causa e efeito, pois todos estão interligados. Vamos ao tema de hoje. Meus queridos, para que possamos compreender o que vem a ser todo o processo da reencarnação e o karma, é fundamental compreender que todo o mecanismo começa lá desde a morte, do processo da morte. Embora eu já tenha falado sobre esse tema, é importante reforçar. Nós falamos que no momento da morte, o átomo permanente, que é o germe da vida, que está no nosso coração, sai através do nadi Sushumna, que é o fio central rente à nossa coluna em direção ao alto da cabeça. Assim, esse átomo para de receber o ar, que é o prana, a essência da vida. Sem o ar, o nosso corpo físico entra em colapso, iniciando o processo de desligamento ou decomposição, que é a morte propriamente dita. A partir daí, nós temos que perceber que nada está isolado. Os corpos vão se dissolvendo, os átomos permanentes vão se agrupando lá no corpo causal, lá no Devachan, preparando assim, depois de uma revista, em tudo que foi feito, a nossa próxima reencarnação na forma. Esse, então, é o processo da própria reencarnação. Até aqui, acredito que tenha ficado bastante claro. Então, vamos analisar agora de uma forma mais abrangente. Existe um entrelaçamento em tudo que já vivemos. Está tudo no arquivo dos nossos registros internos. O Altíssimo concedeu, ao longo da história das nações, como podemos sentir ressoar na boca coletiva do povo, a palavra que se expressa através dos atos. Fizemos muita coisa já. Assim, ocorreu uma contribuição de cada nação para uma humanidade ideal e perfeita. Hoje, somos a somatória das várias civilizações, ou seja, a maioria de nós já peregrinou por esse mundão e tudo está arquivado em nós, como já dissemos. Já temos esse conteúdo registrado, tanto da religião, que veio da Índia, da virtude e a pureza, que veio da Pérsia, da ciência, que veio da Caldeia, da beleza, que veio da Grécia, como a lei, que veio de Roma. Assim passamos pela China, Japão, Rússia e por aí vai. E para a Índia, o Altíssimo concebeu uma palavra que a todas resumia, a palavra Dharma, que foi dada para o mundo. Qual o significado desse termo? Dharma são as leis verdadeiras e sagradas que regem a vida no céu e na terra. O Dharma é a natureza interna, caracterizada em cada homem pelo grau de desenvolvimento adquirido. E, além disso, a lei que determina o desenvolvimento no período evolutivo que vem a seguir. É a própria evolução. Esta natureza interna, posta pelo nascimento físico no meio favorável para o seu desenvolvimento, é o que modela a vida exterior, que irá se expressar através de pensamentos, palavras e ações. É preciso compreender bem que o Dharma não é uma coisa exterior, como a lei, a virtude, a religião ou a justiça. É a lei da vida que se desdobra e modela a sua própria imagem, tudo aquilo que é exterior à mesma. Em outras palavras ainda, o Dharma se identifica com o propósito a ser vivido nessa encarnação e nas futuras. Então, quando reencarnamos, nós perdemos a consciência da mônada, que é a divindade em nós. Mas, aceitando a reencarnação, nós vamos compreender o porquê das coisas.
A cada novo nascimento, nós teremos a oportunidade de avançar mais e mais. A nossa bagagem já vivida vem praticamente pronta, com todas as ferramentas necessárias para esse novo momento. Assim, essa bagagem nós trazemos o quê? O karma. O karma é a doutrina gêmea da reencarnação. Karma é uma palavra sânscrita que significa ação. Fisicamente e metafisicamente é a própria lei de causa e efeito, também chamada de lei de retribuição. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em constante transformação. O karma é uma lei que regula de maneira justa e precisa as condições de cada encarnação ou existência. É o poder que controla todas as coisas. É uma lei inflexível que ajusta sábia e equitativamente a cada causa o seu efeito devido. Karma é o destino de cada indivíduo, porém não um destino cego e caprichoso, mas um destino ineludível, absolutamente justo e estritamente acomodado ao mérito ou demérito de cada um. Karma são leis inexoráveis. Nós podemos rogar, chorar, implorar, ela não muda. Iguais em todos os planos. Como já disse, são 7 planos. As causas que lançamos, responderemos por elas. O amantíssimo Deus não muda as leis por nós. Vemos isso na Bíblia ou qualquer livro sagrado. Não se iluda, Deus não é enganado. O que o homem semeia, ele irá colher. Aquele que ri deve aprender a chorar, e aquele que chora deverá aprender a sorrir. Em virtude da lei kármica, as boas e más consequências de todos os atos, palavras e pensamentos do homem reagem sobre ele, com a mesma força com que atuaram, e assim é que, cedo ou tarde, na atual ou futura existência, cada um colhe exatamente aquilo que semeou. Buda nos ensinou: você é aquilo que pensa, tendo se tornado o que pensou no passado. Os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos pensamentos, nossos atos, são aqueles que, em virtude da tal lei, nos atraem repetidas vezes para a vida terrestre, determinando a natureza de nossos nascimentos ou renascimentos. Somos nós mesmos que forjamos o nosso futuro e lavramos a nossa felicidade ou desventura vindouras, sem que por isso possamos, bem dizer, ocupar alguém mais do que a nós mesmos. Tudo, absolutamente tudo que nos acontece foi gerado por nós. Não somos vítimas do acaso ou do destino. Quem não evoluiu na vida não vai evoluir após a morte. Quem não trabalhou na vida não vai trabalhar após a morte. O que a vida não te deu, a morte não vai te dar. Ninguém é órfão. Estamos todos inseridos em um processo único, universal. Não somos de maneira nenhuma escravos do nosso destino, mas os seus donos e criadores. O destino é nossa própria razão de existir. Assim, diz o Kybalion, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida ou não compreendida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Karma, então, não é castigo ou recompensa. É simplesmente a lei única universal, até que a harmonia entre o efeito e causa
sejam totalmente restabelecidos e equilibrados. Bem, há um karma de mérito e um karma de demérito, ou seja, um karma mau ou um karma bom. Muitos não reconhecem ou não sabem que existe um karma bom. Como já dissemos, vai depender de cada ato, de cada pensamento ou palavra de cada um de nós. O karma bom, ele também se acumula, tá, gente? Então vamos lá. O karma não destrói nunca a liberdade intelectual e individual. Só acrescenta à medida do nosso merecimento. Aquele homem que se dedica ao estudo e à meditação descobre a luz pelos seus próprios caminhos obscuros nesse labirinto da vida. Esse é o caminho. Para o seu bem, passe a se conhecer melhor. E se conhecendo, passe a ajudar mais os seus semelhantes. Assim sendo, temos que desenvolver a humildade e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e corrigi-los para não ficarmos presos à roda de Sansara. Essa roda de Sansara significa rotação. Então, é um círculo contínuo, uma roda sempre em movimento. É o ciclo, né, dessa roda de nascimento e morte, nascimento e morte. Isso chama-se Sansara. A gente está sempre querendo alguma coisa. Percebam no teu dia a dia. Sempre a gente está fazendo alguma coisa, pagar alguma conta, um movimento contínuo. A gente fica com raiva, de repente não fica mais. Então, existe assim o dito, o não dito, e por aí vai, né? O dia inteiro a gente está preso a essa roda de Sansara. Então, nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em constante transformação. Nós temos que perceber isso, mas, ao mesmo tempo, não somos impedidos de sentir plenitude, a alegria, o amor, a paz. Tudo só depende de nós. Então, durante o nosso dia, não existe só o lado negativo, existe também o lado positivo. O karma poderá ser dividido da seguinte forma: existe um karma pessoal, um karma familiar, um karma coletivo, um karma racial e um grupal, de um país, de um planeta. Existe o karma planetário e o karma cósmico, ou seja, todo o universo passa por essa lei. Assim sendo, no caso do nosso karma pessoal, vamos ver como é que a gente pode dividir isso. O nosso karma pessoal, ele pode ser um karma acumulado ou latente. E o que isso significa? O karma acumulado é constituído pela multidão de causas que vamos acumulando no decorrer da nossa vida e que não podem resolver essa pendência automaticamente. O segundo caso é o karma ativo ou começado. É aquele que você vem com um determinado objetivo, por exemplo, de construir o seu caráter. Todas as experiências nos levam a observar essa transformação de caráter. Então, tudo se afunila para que esse desenvolvimento seja executado. Então, você tem um objetivo bem comum. Você pode vir como um músico, qualquer outra coisa, um cientista, então tudo converge para aquele propósito definido. Ou o terceiro aspecto seria um novo karma, que é aquele que é atualmente engendrado por nossas atividades diversas, que são e darão origem a novos acontecimentos e novos karmas futuros. Se eu, como um ser humano, estou num processo de transformação, de nascimento, eu ainda não sou perfeito, eu posso escolher me aperfeiçoar ou não. Ou posso, como já disse, né, carregar para outra existência. Aí você vai acumulando karma. Aí chega um momento que você é obrigado a executar aquele trabalho que você deixou pendente. Então, escolher a perfeição é escolher progredir, é escolher evoluir, mas a gente pode também não querer. Então, podemos modificar o nosso caráter, iluminar as nossas fraquezas, suprimir as nossas falhas, fortalecer as nossas boas qualidades
e ampliar a nossa capacidade através do conhecimento. Ele está disponível, ele está aí, disponível para todos. Somos nós que vamos escrever no livro que tem as páginas em branco. Para tocar o coração das pessoas, nos casos dos relacionamentos, eu tenho que tocar primeiro o meu coração. Como é que eu posso exigir amor de uma pessoa se eu não me amo? Então eu preciso olhar para mim antes de querer que o outro me entregue alguma coisa. Então é isso que a gente tem que começar a perceber. Não adianta a gente ficar esperando que os outros nos tragam tudo aquilo que está deficiente em nós. É por aí o caminho. Eu posso ficar melhor quanto mais eu praticar, seja lá de natureza que for. Qualquer coisa. Eu posso praticar um esporte, uma musculação, ou a música, a arte, a meditação. Então eu posso fazer qualquer coisa, qualquer prática, mesmo que seja a meditação, e melhorar as minhas conexões neurais. Quanto mais eu fizer, mais inteligência eu vou ter, mais eu vou abrir, mais eu vou alargar, mais eu vou acumular experiências. Portanto, o mais importante é termos sempre em mente as palavras desses grandes mestres que já passaram pela humanidade. Eles dizem o seguinte: não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Isso é forte, não é? Então vamos parar e pensar, analisar. Tem muitas pessoas que me perguntam por que nós não lembramos de vida passada. E eu diria, ainda bem que a gente não lembra de vidas passadas. Essa pergunta, quem vai analisar são vocês. Só quando tivermos estrutura psíquica e mental adequada é que nós poderemos entrar em contato com essa nossa realidade íntima. Então, para concluir, deixarei um aforismo para a meditação, ou a consequência dos princípios definidos da lei do karma. Primeiro, as aspirações e desejos convertem-se em capacidade. Segundo, os pensamentos convertem-se em tendências. Terceiro, as vontades de agir convertem-se em atos. Quarto, as experiências convertem-se em sabedoria. E quinto, as provas árduas convertem-se em consciência. E é isso. Eu espero que reflitam sobre tudo que foi dito. Pessoal, vocês não precisam acreditar em mim. Basta apenas acreditarem e seguirem o seu coração. Assim, em algum lugar, iremos nos encontrar. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal, é gratuito, e deem o like. Comentem também. Assim saberei se eu estou sendo útil a vocês. E compartilhem para que mais pessoas possam se beneficiar com o nosso conteúdo. Muita paz. Beijo no coração, gratidão. Fui.